Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Bem, tô aqui diretamente de Fortaleza, ainda, né? Daqui vou de madrugada lá pra Bogotá, na madrugada de domingo pra segunda, e pra lá, de lá vou pra Manizales, passo praticamente a segunda-feira inteira ali viajando pra até chegar na cidade onde o Fluminense joga contra o Once Caldas, na estreia da Sul-Americana na próxima terça-feira. E essa estreia da Sul-Americana será com o Marcão de treinador, né? Mano Menezes foi demitido e com essa demissão vieram à tona, né, e vieram as discussões sobre os motivos dessa demissão, né? A gente tem uma live aqui, tá? Aqui no Raiz Tricolor, passou também no Jornada, no Canal 20, no canal do Lessa, no canal Gol de Barriga, na nossa trupe que a gente fez por volta de meia-noite, 1h da manhã. Quando a gente chegou aqui, o Fluminense anunciou a demissão, a gente tá bem do lado aqui do hotel do Fluminense, possivelmente eles chegaram um pouco antes, conversaram, o Mano Menezes conversou com o Mário Bittencourt aqui no hotel mesmo, e, enfim, selaram a demissão. Obviamente o Mano Menezes já deve partir para o Rio de Janeiro, pegar ali as suas coisas, enfim, não sei como é que tá a moradia dele por lá, para depois ir para o sul do Brasil, onde ele reside habitualmente. Cara, a situação é a seguinte, tá? A demissão do Mano Menezes, é importante falar isso daqui, isso mistura várias apurações, e é importante eu só destacar um ponto, porque eu vi, porque assim, cara, são 5h14 da manhã. Tinha um monte de coisa pra gente fazer de pós-jogo. A gente saiu daqui, da casa onde a gente tá, pro estádio, era 5 para meio-dia. Então, assim, eu estou há 17 horas praticamente trabalhando em sequência. Então, é só para poder esclarecer. Primeiro, pedir teu like, sua inscrição, isso sempre apoia muito aqui o canal para fazer essas coberturas. E também, eu vi que saiu um vídeo do José Ilan, onde ele falava que tinha bastidores lá no canal dele. Eu confesso que não deu tempo de eu assistir. Se eu assistisse, eu ia acabar pegando no sono aqui no geral e não ia conseguir gravar. Então, se tiver alguma coisa que eu disse aqui, que ele já disse lá, fica aí os créditos também para o canal do Ilan. Mas vamos lá, tá? Uma demissão, a gente sabe que o Mário Bittencourt não é de fazer demissões dessa maneira. A demissão do Mano Menezes ela foi atrapalhada do início ao fim. E eu falo isso não como necessariamente um elogio ao Mário Bittencourt, mas de fato é uma coisa que ele fez pouco no seu mandato ao longo do tempo, que é o de optar pela demissão do treinador. A única demissão mais precoce, se é que dá pra gente chamar assim, feita pelo Mário Bittencourt, onde ele não corria um risco iminente de rebaixamento, dá para dizer que é a de Abel Braga, em 2022. Porque em 2019, quando ele demitiu o Diniz, a gente está no Z4. Quando ele demitiu o Oswaldo de Oliveira, a gente está no Z4. Em 2020, quando o Odair Hellmann sai, ele pede para sair. Em 2021, o Roger Machado sai, a gente está em agosto, se eu não me engano, a 1 ou 2 posições do Z4. Em 2022, quando Abel Braga sai, ainda era a primeira, segunda rodada do Brasileirão, mas foi uma saída mútua, né? O Abel Braga já achava que não estava evoluindo o time praticamente eliminado da Sul-Americana, e conversou com um Paulo Angione que já estava também afeito a mandar o treinador embora, então foi uma saída mútua. De lá para cá, o Diniz saiu enterrado no Z4, e agora o Mano Menezes sai. E essa é a única que tem mais cara, assim, e entendam as palavras que eu vou falar, tá? Tem mais caras de demissões precipitadas. E obviamente, cara, só para deixar claro, eu já falei no meu último vídeo aqui, não na live, mas na live também, que eu já era totalmente a favor da demissão do Mano Menezes, tá? Esse jogo expôs alguns problemas, inclusive, que eu vou falar aqui, mas deixou isso nítido para todo mundo ver que esse time não iria para frente sob o comando dele. Mas por que eu chamei só de precipitada? É porque, gente, vamos lá, não teve qualquer planejamento nessa demissão. Não dá para você dizer que teve planejamento. Por isso que eu posso chamar de precipitação. Você pode dizer que foi certa a demissão, e eu concordo. A demissão foi correta. Mas vamos combinar que se era para demitir agora, depois de uma estreia muito ruim contra o Fortaleza, podia ter demitido 2 semanas atrás, né? Teria 2 semanas para poder achar um treinador, o treinador que chegasse teria tempo de treino, coisa que agora nenhum treinador vai ter. Houve a efetivação do Marcão como interino mesmo, vai para Once Caldas, já que o Fluminense também faz a mesma logística que eu. Na verdade, o Fluminense fica aqui em Fortaleza, daqui vai para Pereira, que é uma cidade também ali próxima a Manizales, e de lá vai de ônibus para a cidade do jogo. E já vai como Marcão como interino. Só que o que aconteceu, tá? Que levou a essa demissão que eu chamei aqui, entre aspas, né?
de fora de hora, ou de precipitado, ou desesperada. A verdade é que eu acho que a palavra desesperada combina mais. O cenário é o seguinte, tá? Além da demissão do Mano Menezes, foi feita a demissão do Sidney Lobo, que é auxiliar dele, que veio com ele, Thiago Kozlowski, que foi contratado a pedido dele para a comissão ali do Fluminense, também foi mandado embora, e o Flávio Oliveira, o preparador físico do Mirassol, que foi contratado para o Fluminense para substituir gente, deu um branco agora no nome dele, Marcos Seixas, que foi lá para o México, e com essa vinda de um preparador físico do Mirassol para cá, ele foi mandado embora agora. E assim, ficou meio estranho o negócio, o que mostra mais uma vez o desespero, a demissão de uma maneira desesperada, a demissão de uma maneira estranha, porque acabou de contratar esse cara do Mirassol. As recomendações, inclusive, eram boas. Provavelmente teve algum rebuliço aí, o que a gente sabe, tá, de apuração. Bem, ficou nítido nesse jogo o descontentamento do Thiago Silva com o Mano Menezes. Houve sim um bate-boca entre eles, no geral, mas o Thiago Silva não é de bater boca. E aí a gente abre um parêntese aqui, tá? O Mano Menezes é um treinador de linha dura, todo mundo sabe disso. Inclusive, foi pra mim o grande motivo do Mano Menezes ter dado certo no ano passado. Aquele elenco precisava de um treinador linha dura, não um treinador amoroso. E foi um grande achado naquele momento, alguém que afastasse 5, 6, 7 jogadores, que pegasse a liderança do elenco e botasse no banco. Era tudo que a gente precisava no ano passado. Mas para esse ano, depois que você já afastou os problemáticos, você vai nos que tem poucos problemas. E afasta também, porque o Mano Menezes tem vida curta no Fluminense. Isso é fato, gente. Em qualquer time, na verdade. O tempo de vida do Mano Menezes, justamente por conta desses atritos. E com o Thiago Silva não foi diferente. Já havia tido algumas rusgas há um tempo atrás, e teve uma muito forte no jogo contra o Botafogo, e aí assim, o cenário do Thiago Silva, qual que é a questão? É que quando no ano passado o Mano Menezes começa a comprar briga com o John Kennedy, o elenco tá puto com o John Kennedy já desde 2022, 2023, pelas merdas que ele fazia. Eu até dei um exemplo já algumas vezes que o John Kennedy fez muita merda ali em 2023, de bagunça e etc. E é o grande problema em 2024, quando tem aquela festinha com o Cauã Elias, com o Arthur e com o Alexander, que era o time concentrando, preocupado, longe das famílias, etc. E o John Kennedy estava fazendo festinha. Isso fazia com que o grupo achasse de boa que chegasse um treinador linha dura e tentasse botar o John Kennedy no eixo ou então tirasse do time. Quando tem o Marcelo já também não tinha muito a parceria do grupo. Era um cara já visto como mais afastado mesmo. O Thiago Silva é outra história. Ninguém discute com o Thiago Silva, tira o Thiago Silva do sério, faz o Thiago Silva se impor de uma maneira tão tranquila assim não. Então esse foi o primeiro problema. Outro problema que teve, tá? Uma passagem até que eu fui narrou aqui sobre o John Arias. Uma informação confirmada também. O John Arias chegou num treinamento vindo da seleção colombiana e ele pousou, né, o avião dele pousou, ele chegou em casa por volta de 2 da manhã. Vamos imaginar que 2 da manhã de uma terça-feira. O Fluminense tinha treino marcado para o dia seguinte às 9h30 da manhã. E o John Arias perguntou se podia atrasar um pouco por conta do cansaço. O John Arias tinha uma filha pequena e tal, poderia chegar um pouco mais atrasado nesse treinamento. E o Mano Menezes vetou, falou que queria ir lá no horário. Bem, na sequência da história, o John Arias cumpriu, mas os relatos que a gente ouviu foi de que ninguém nunca viu o John Arias de tão cara fechada, igual estava nesse dia por conta disso. Ou seja, algumas coisas, se você for ver, se o John Arias fosse um cara problemático, se o John Arias fosse um Douglas Costa, a gente ia falar, não, tem que agir dessa maneira mesmo, tem que ser assim mesmo. Só que a linha dura, depois que afastou os problemáticos, não sobra mais muita coisa. E aí, assim, essa demissão, esse desespero que eu falei, mostra que não é que tem tanto a ver, assim, a demissão com a parte de dentro de campo. A parte de dentro de campo vai chegar aonde? No resultado, na insatisfação da torcida, e aí é onde a gente vem para o Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt sabe que o vestiário já estava contra o Mano Menezes, e é importante até falar, eu vi algumas pessoas falando, aí, ó, esse tempo inocentou o Marcelo. Não inocentou o Marcelo, gente. Não inocentou o Marcelo. O Marcelo estava no banco de reserva do jogo contra o Vitória, o Fluminense perdendo, ele perguntando quanto estava Real e Barcelona, se importando, perguntando a repórter, incomodando. O Marcelo não tinha nada de cabelo no Fluminense. Ali, e o Mano Menezes está errado agora, não faz o Marcelo certo da outra vez. Isso é só um ponto. Mas é nítido que
quando não veio o resultado, e é importante dizer isso, qualquer atrito, qualquer problema, vai embora quando o resultado começa a vir. Agora, quando você é vice-campeão carioca pro Flamengo sem atacar nenhuma vez, e aí o Germancano dá uma entrevista já, né, falando, a gente não pode jogar dessa maneira, já tem cutucada no trabalho do treinador. Isso não é normal o jogador falar. E aí, do outro lado, o treinador vai para a entrevista no jogo contra o Fortaleza e fala, os jogadores erraram. A gente falou isso algumas vezes já. A sinceridade do Mano Menezes, em alguns casos de jogadores na coletiva, ela era muito boa pra gente como torcedor, muito boa pra gente como jornalista. Por quê? Porque o cara sentava lá e falava a real. Agora, isso está expondo o jogador. Como é que fica clima? Já não tinha mais clima em vestiário pro Mano Menezes. A verdade é essa. E aí, esse de hoje foi o estopim, de ontem, né, na verdade, os vazamentos ali dele xingando e reclamando, tirar o Serna com 12 minutos de jogo, isso caiu mal pra cacete, e aí, obviamente, com essa pressão do vestiário, somado à pressão da torcida, e aí a gente sabe que o Mário Bittencourt está tomando decisões, eu abri falando aqui sobre demissão e tal, está tomando decisões desesperadas, e que me parece que são decisões para agradar a opinião pública. O Mário Bittencourt não quer que o ano de 2024... Eu falei aqui sobre o Mano Menezes, sobre a contratação. Ele esperava que o Mano Menezes ia capaz de, em campo, o Mano Menezes entregar um 13º lugar, 12º lugar, em algum momento sonhar com Libertadores, chegar em 19º, alguma coisa assim. Se esperava disso do Mano Menezes. O problema foi a ebulição interna e os problemas todos causados por conta do desespero para virar SAF. Nessa SAF nos salvou. A verdade é essa. Eu vou gravar um outro vídeo aqui para falar sobre possíveis contratações de treinador, mas o cenário é que o principal, o estopim, grande problema do Mano Menezes no Fluminense foi a dificuldade de relacionamento pós-limpeza. E aí ele já não contava com pessoas que são queridas pelo elenco. O Felipe Melo já tinha, né, criticando nas redes sociais, criticando no Sport TV, falando sobre todos os problemas. Foi um dos afastados também. Não era um dos que estava de sacanagem, né, o Felipe Melo, como o Douglas Costa, o John Kennedy, mas era um daqueles que já não tinha condições do ano passado. Mas que nesse ano, quando o Mano Menezes começa a mexer de uma maneira meio esquisita no time, começa a mexer com gente que nem era tão problemática assim, perde o controle. E aí, assim, eu nunca vi na história recente assim, do Fluminense um treinador perder tanto vestiário igual foi o Mano Menezes nesse jogo contra o Fortaleza. Era nítido que alguns jogadores tinham 20, 30, 40% a mais de intensidade para dar, de desespero para dar, de vontade para dar, de tentativas mesmo dentro do jogo e não utilizaram. Assim, algumas partidas ali são deprimentes. Mas o Mano Menezes está demitido. Once Caldas, terça-feira, o Marcão provavelmente vai ser na conversa mesmo, na base da conversa, na base da troca de ideias para assumir o time. Não deve fazer nenhuma mudança específica para o jogo contra o Once Caldas, ou talvez faça muitas mudanças no time, né, mas de treinamento mesmo. Ele talvez tenha um treinamento lá em Pereira. O cenário hoje é esse, beleza? Aqui diretamente de Fortaleza, começando a amanhecer o dia. Meu Deus, está amanhecendo o dia aqui em Fortaleza já. Eu preciso dormir. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu!